Solta a vinheta! Muito bem, turminha! O mundo da matemática em mercado financeiro. Nesse vídeo, iremos aprender conceitos sobre análise fundamentalista e tem mais, de um jeito que você nunca viu. Muito bem! Antes de continuar, inscrevam-se, curtam e compartilhem esse vídeo, pois o objetivo do canal é fazer com que os vídeos cheguem ao máximo de pessoas possíveis, ok? Porque através do conhecimento podemos conquistar tudo. Não é mesmo? Bora lá! Muito bem. Na aula passada foi explicado como é representado o balanço patrimonial. Agora vamos discriminar cada um deles. Estrutura do ativo. A coluna da direita é a dos ativos. Podemos definir ativo como um investimento que, espera-se, gere retorno para a empresa. Para ser considerado ativo de uma empresa, ele deve ter capacidade de gerar ganhos futuros para a companhia. Os ativos são separados em dois grupos, o ativo circulante e o ativo não circulante. Fazem parte do ativo circulante as contas que serão transformadas em caixa, em prazo inferior a 12 meses. Estão listados no ativo circulante, caixa e aplicações financeiras de curto prazo. É o dinheiro em espécie, contas bancárias, aplicações financeiras de até 3 meses e demais aplicações financeiras com prazo de resgate de até 1 ano. Geralmente, essas aplicações estão em ativos de alta liquidez, como títulos públicos, fundos DI, CDBs e etc. Estoques. Os estoques podem ser de vários tipos. Considerando como exemplo a indústria automotiva, os estoques podem ser de matérias-primas. Como exemplo, temos as peças automotivas, produtos em processo de fabricação, poderia ser veículos ainda em processo de montagem, e produtos prontos, como por exemplo carros com montagem concluída. Contas a receber. Aqui vão as vendas feitas a prazo, mais período de recebimento inferior a 1 ano. Adiantamento de despesas. Tudo que a empresa pagou antecipadamente para receber posteriormente produto ou serviço adquirido. Outros ativos circulantes, como por exemplo, tributos a recuperar. O ativo não circulante contém as contas que serão transformadas em dinheiro, mais lentamente, em prazo superior a 12 meses. Estão listados no ativo não circulante, realizável a longo prazo. Nesse grupo também podem ser registrados estoques, mas apenas os indisponíveis para serem usados ou vendidos em até 12 meses. Por exemplo, no caso de uma fabricante de bebidas alcoólicas como vinho ou whisky, pode haver estoque de bebidas ainda em processo de envelhecimento. Essas serão registradas como realizável a longo prazo. Também fazem parte do realizável a longo prazo as contas a receber, ou seja, vendas efetuadas ou serviços prestados com prazo de recebimento superior a 12 meses. Se um varejista vende a um cliente um eletrodoméstico em 18 prestações, por exemplo, as 12 primeiras prestações são registradas no ativo circulante e as 6 seguintes no realizável a longo prazo, como contas a receber. Investimentos. Aqui serão as aplicações de longo prazo, as quais a empresa não pretende liquidar nos próximos 12 meses. Podem ser aplicações em ações e outros títulos, ou a participação societária que uma holding tem nas empresas controladas por ela. Ativos não usados na operação também são registrados como investimentos. Por exemplo, um imóvel adquirido pela empresa como investimento, ou uma obra de arte, dentre outros. Imobilizado. Aqui vão os ativos sem perspectiva de serem transformados em caixa, por serem usados nas atividades operacionais da companhia. Máquinas, equipamentos, plantas industriais, computadores, prédios, galpões, veículos e etc. O ativo imobilizado tem como característica marcante o fato de sofrer depreciação. Esses ativos adquiridos para serem usados ao longo de vários anos vão se desgastando e perdendo valor. Esse fenômeno é registrado no balanço patrimonial como depreciação.
Intangível é o ativo adquirido ou desenvolvido pela empresa, mas sem substância física. Por exemplo, marcas, patentes, contratos de concessão, propriedade intelectual, o passe de um atleta, dentre outros. Somando o ativo circulante ao não circulante, temos o ativo total. Estrutura do passivo. Na coluna da direita do balanço patrimonial, temos o grupo dos passivos, também chamado de obrigações ou exigíveis. Podemos dividir os passivos em dois grupos principais, passivo e patrimônio líquido. O passivo é um grupo das reivindicações dos reembolsos feitos por outros que não os proprietários da empresa. São, portanto, dívidas da companhia com terceiros. Da mesma forma como no caso do ativo, o passivo pode ser subdividido em passivo circulante e passivo não circulante. O passivo circulante contém as obrigações da empresa exigíveis em prazo inferior a 12 meses. São exemplos de itens do passivo circulante: empréstimos bancários de curto prazo, contas a pagar, salários a pagar, dívidas com fornecedores, obrigações sociais e trabalhistas, como salários, férias, impostos, contribuições, etc. Obrigações fiscais, como por exemplo impostos e tributos com vencimento inferior a 1 ano, ou outros passivos circulantes. No passivo não circulante são registradas as obrigações da empresa exigíveis em prazo superior a 12 meses. Por exemplo, dívidas de longo prazo com fornecedores, empréstimos e financiamentos de longo prazo. Os recursos de terceiros registrados no passivo circulante e não circulante vêm de diversas fontes. Por exemplo, da emissão de debêntures e notas promissórias, empréstimos bancários, negociações de financiamentos junto a fornecedores, captações via BNDES, dentre outras. Patrimônio líquido é o grupo com os exigíveis dos proprietários da empresa. Nesse grupo são registrados, por exemplo, os recursos aportados da empresa pelos sócios. De modo geral, inicialmente, o patrimônio líquido é formado pelo capital social, ou seja, o dinheiro inicialmente aplicado no negócio. Esse valor pode aumentar ao longo do tempo à medida que os lucros acumulados são direcionados à constituição de reserva de lucro e reserva de capital, por exemplo. Empresas de capital aberto também captam recursos vendendo ações. Outras empresas vendem participação para fundos de private equity, e aí os fundos injetam dinheiro no patrimônio líquido da empresa. A soma do passivo com o patrimônio líquido resulta no passivo total. Em um balanço patrimonial, o ativo total, ou seja, ativo circulante mais ativo não circulante, deve ser igual ao passivo total, que é o passivo circulante mais passivo não circulante e o patrimônio líquido. O lado do ativo mostra como a empresa está investindo os recursos que entram, e o lado do passivo mostra qual é a fonte dos recursos, se é capital de terceiros ou capital dos sócios. Portanto, as fontes de recursos para a empresa podem vir de 3 fontes: o capital de terceiros, que vai ser registrado no passivo, o capital dos sócios, que vai ser registrado no patrimônio líquido, e as reservas, que também integram o patrimônio líquido e vêm da atividade da empresa. Como todas as contas do ativo encontram-se discriminadas no lado esquerdo do balanço patrimonial, elas são classificadas em ordem decrescente do grau de liquidez dos elementos patrimoniais que representam, ou seja, de acordo com a rapidez com que podem ser convertidas em dinheiro, que seria a ordem de liquidar as dívidas, de pagar os compromissos e tudo mais. Os itens de maior liquidez aparecem no começo do ativo, já os de menor liquidez aparecem em último lugar. Exemplo, a conta caixa é a de maior liquidez, encontrando-se no topo. Já a conta máquinas e equipamentos tem uma liquidez menor, encontrando-se classificada mais abaixo, pois não possui o mesmo potencial que a conta caixa para ser convertida em dinheiro. Como todas as contas do passivo encontram-se discriminadas no lado direito do balanço patrimonial, elas são classificadas segundo a ordem decrescente de exigibilidade. As contas são originadas de recursos de terceiros e são classificadas de acordo com o seu vencimento, isto é, aquelas contas que serão liquidadas mais rapidamente aparecem no topo da coluna do passivo, e as que serão pagas em um prazo maior aparecem mais para o final. Já no patrimônio líquido, que faz parte do passivo, também do lado direito do balanço patrimonial, as contas são originadas de recursos próprios, como investimentos feitos pelos proprietários para a abertura da empresa, por reserva de lucros, prejuízos ou lucros acumulados e etc. Quando o saldo do PL aumenta, significa que a empresa ficou mais rica.
Entretanto, quando o saldo do PL diminui, significa que a empresa ficou mais pobre. Muito importante. Os lucros acumulados só podem existir em empresas de pequeno porte. Nas sociedades por ações, que podem ser as SAs, companhias, empresas de grande porte e etc., deve haver distribuição de lucros, sendo a conta lucros acumulados uma conta transitória usada para a transferência do lucro apurado do exercício. De acordo com a Lei 11.638/07, torna-se obrigatória a destinação total dos lucros nas SAs e empresas de grande porte. Vamos agora a alguns passos anteriores à análise de balanços. Antes de olhar o balanço patrimonial, é preciso avaliar algumas informações preliminares. A atividade da empresa deve ser levada em conta, pois o tipo de negócio afeta a estrutura dos ativos e passivos. Portanto, o analista deve conhecer o ramo de atuação, onde são investidos os recursos e como funciona o modelo de negócio da companhia. Se uma companhia desempenha um certo tipo de atividade e seu balanço é muito diferente do esperado para esse segmento, o analista deve investigar mais a fundo para entender as justificativas dessa diferença. Considere o exemplo no quadro a seguir. Nele, podemos ver a proporção de cada conta no balanço patrimonial de 4 empresas, A, B, C e D. Cada uma atua em um setor diferente: indústria, incorporação imobiliária, meios de pagamento e varejo. Observe a estrutura de cada balanço e vamos identificar qual empresa atua em cada setor. Muito bem. No balanço A, temos 9% de disponibilidades, 11% de estoques, 28% de contas a receber, 4% em outros, 3% realizável a longo prazo, 39% imobilizado, 7% intangível. No balanço B, temos 3% de disponibilidades, 45% de estoques, 25% em contas a receber, 17% realizável a longo prazo, 9% investimentos, 1% imobilizado e 0% em intangível. No balanço C, temos 3% de disponibilidades, 76% de contas a receber, 3% em realizável a longo prazo, 1% de imobilizado, 16% de intangível. No balanço D, temos 5% de disponibilidades, 7% de estoques, 18% em contas a receber, 4% em outros, 9% em realizável a longo prazo, 3% em investimentos, 46% em imobilizado e 9% fica com a parte de intangível. Turminha, antes de prosseguirmos, vamos testar os nossos conhecimentos? Tentem identificar qual empresa atua em cada setor. Se precisarem, pausem o vídeo e prestem muita atenção ao balanço de cada empresa. Lembrando que são 4 setores diferentes: indústria, incorporação imobiliária, meios de pagamento e varejo. Continuando. Primeiramente, a empresa A. Ela tem boa parte do seu ativo em imobilizado, mas também tem uma parcela elevada de estoques e contas a receber. É um perfil comum a empresas do setor de varejo. Essa companhia, por exemplo, é uma varejista do setor de vestuário e precisa manter um volume maior de estoques. Ela tem lojas físicas e isso aumenta seu imobilizado. Ela também tem uma parcela importante das vendas feitas a prazo, aumentando a linha de contas a receber. Empresa B. Essa empresa tem um volume elevado de estoques, o maior entre as 5 apresentadas. O grupo de contas a receber é o segundo mais significativo do ativo. Essas características são comuns a empresas incorporadoras. Os terrenos e os prédios em construção são registrados como estoques e a maioria das vendas de incorporadoras são feitas a prazo durante a fase de construção, anterior à entrega das chaves. O realizável a longo prazo da incorporadora registra os recebíveis em período superior a 12 meses, ou estoques que não serão utilizados antes desse período.
O imobilizado das incorporadoras tende a ser pequeno, pois o modelo de negócio comum às companhias desse setor prevê que máquinas e equipamentos usados na construção sejam de outras empresas prestadoras de serviços. Empresa C. Essa empresa tem como grupo mais importante de seu ativo o das contas a receber e, em segundo lugar, o grupo do ativo intangível. Dentre as 4 possíveis, esse perfil é mais parecido com o da empresa de meios de pagamento. O principal negócio dessa empresa é intermediar operações de pagamentos, tanto à vista quanto a prazo. Isso explica o percentual elevado de contas a receber no ativo total. Além disso, o intangível corresponde principalmente ao desenvolvimento de tecnologia para viabilizar as transações financeiras. Por último, a empresa D. Essa empresa tem um grande percentual do ativo imobilizado, maior do que o da empresa A. Ela também tem um nível importante de estoques e de contas a receber. Essas são características típicas do ativo de uma indústria. Para produzir suas mercadorias, a indústria necessita de muitas máquinas e equipamentos, resultando em aumento do ativo imobilizado. Além disso, uma indústria tende a ter um percentual maior de vendas a prazo, aumentando a linha das contas a receber. Muito bem, por hoje é só. Nos vemos nos próximos vídeos. Tchau! E aí, amiguinho ou amiguinha, gostou do conteúdo? Qualquer dúvida, deixe o seu comentário. E lembrem-se sempre, conhecimento é vida. Até breve!